Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos dando início ao nosso grupo familiar de hoje e hoje vai ser uma benção, em nome de Jesus, amém? Dá tempo aí de você abrir uma sala de vídeo, convidando aí as pessoas a estarem assistindo aí, seus amigos, contatos, dá tempo de reunir a família, porque hoje eu creio que vai ser uma benção. Hoje é um tema assim bem atual mesmo aí, um tema que é muito pertinente para os nossos dias e eu creio que vai ser uma bênção. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo Deus maravilhoso que tu és, Senhor. Obrigado, ó Deus, por este momento que nós iremos compartilhar da tua palavra, Pai. Abençoa a vida de cada um dos nossos irmãos que estarão assistindo essa live, ó Deus. Sim. E que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa nos trazer luz e entendimento, ó Pai, para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, uma honra estar aqui mais uma vez com vocês aí desse lado e nós aqui, né? Nessa noite choveu bastante, agora está um pouquinho frio, né? O calor estava demais, né? Mas faz parte, é o fim dos tempos. Nós estamos nos aproximando dele. E o tema da nossa mensagem de hoje é o tema que o pastor hoje enviou para algumas pessoas. Marcos capítulo 13, a partir do versículo 3, nós vamos estar falando sobre um pouco dos fins dos tempos. E o tema tem como título de hoje o seguinte: o que nos espera e o que esperam de nós, né? Eu tenho certeza que vai ser bênção. Vou passar aqui para o meu irmão Nil, depois a gente vai ler a palavra, tá bom? Meus irmãos, graça e paz, é um privilégio mais uma vez estarmos aqui. Nós somos muito gratos a Deus por tudo aquilo que tem feito, falado e produzido em nosso meio. O tema hoje é maravilhoso, é um tema tão complexo, né, mas tem algumas verdades que nós vamos aqui discutirmos, né, e aprender. É importante que vocês estejam interagindo, colocando o seu ponto de vista e vamos estar aí aprendendo juntos aí. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, meus irmãos. Marcos capítulo 13. Você está com a sua Bíblia aí, no seu celular, no seu tablet, aí junto com a família. Vamos acompanhar aqui em nome de Jesus. Diz assim o versículo 3. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhe: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são os princípios das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Os filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todas por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Forte. É muito forte e muito real, muito verdadeiro. Nesse momento, alguns estudiosos chamam Marcos capítulo 13 como um texto apocalíptico ou profético, dado a dimensão em que Jesus conversou com ele. Só para vocês terem uma ideia, o versículo 1 e 2
Os discípulos de Jesus, eles estão de frente do templo de Israel, ali o templo que antes construído por Salomão, depois foi destruído, e aí o rei Herodes primeiro construiu de novo, e levantou aquela maravilhosa. Então os discípulos olham assim, Senhor, dá uma olhada, olha só que pedras maravilhosas, né? Que ornamento, que arquitetura. Jesus então para eles disse, não ficará pedra sobre pedra. E aquilo chamou a atenção dos discípulos. Senhor, quando tudo isso então vai acontecer? Qual é o sinal que mostra disso? Jesus naquele momento, além de mostrar para eles, falar sobre o final de tudo, que é o que nós estamos vivendo hoje, ele também estava predizendo o fim e a destruição de Jerusalém, que aconteceu entre 66 e 70 depois de Cristo. A invasão do Império Romano ali e outras nações que destruíram aquele templo. Então aquela parte estava se cumprindo. E o que decorreria depois disso, as perseguições, as mortes, o que viria depois no mundo, seria realmente justamente aquilo que Jesus havia mencionado para os discípulos. E eu quero só levantar uma questão para a gente entender. O tema nosso é o que nos espera. O que espera para nós que somos filhos de Deus, que aceitamos a Jesus, que tememos o seu nome e obedecemos aos seus mandamentos, seguimos os seus princípios, o que espera a nós este mundo? E a outra pergunta é, e o que esperam de nós? Ou seja, o que o mundo espera de você como cristão? O que o mundo espera do Nil, espera de mim, espera do pastor, espera do pastor Ademir que está aqui acompanhando? Um abração, pastor Ademir. Deus abençoe, viu? Saudade do irmão, né? Dos irmãos que estão aqui acompanhando. O que o mundo espera de nós? Hoje nós vamos discutir esse assunto, responder isso. Mas eu quero deixar essa pergunta para você. O que você espera para o final? E o que as pessoas esperam de você para o final como cristão? Eu quero que você responda aqui para a gente estar lendo aqui o comentário de vocês, porque pode ser que no final dessa live aqui Jesus toca a trombeta e a gente suba. Então, responda aí antes que aconteça. Ô glória! Meus irmãos, olha, quando a gente fala sobre o fim dos tempos, e muito se fala sobre isso, inclusive até novelas, tem séries, muito se fala sobre isso, né? E a gente tem visto tanta coisa acontecer, tanta coisa, né, a frase Jesus está vindo é uma frase muito corriqueira. Só que assim, a gente precisa atentar para essa frase, né? Então assim, e esse texto aqui, esse texto de Marcos aqui, a qual a gente está se referindo aqui, meus irmãos, né? E o tema aqui é começo do fim, o que esperar, né? O que a gente pode esperar com relação ao fim? O que podemos esperar com relação ao fim? E o que o mundo espera de nós como cristãos? Ó, já me adentrando aqui o texto, manda aqui um beijão aí, um abraço aí, Teca, né, que tá aí nos assistindo, pediu oração. Dori pediu oração pela mãe. Dori, estaremos orando, viu, meu irmão? Amém. Abração aí, pastor Ademir, nosso amigão. Pastor Ademir, um abraço bem forte, saudades imensas, tá bom? Deus abençoe aí. Mas ó, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, meus irmãos, tá lá no versículo 5, quando Jesus diz assim, ó: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Ó, o que nós podemos esperar com relação ao fim? Chama-se, ó, engano. Meus irmãos, a arma poderosa do diabo chama-se engano. Então Jesus está alertando, ele está dizendo assim, ó, tome cuidado, hein? Tome cuidado para que ninguém engane vocês. Então uma das estratégias do diabo, meus irmãos, para o tempo do fim, chama-se engano. Sabe o que é o engano? Ó, o maior engano, Edson, Nil e os irmãos que estão nos assistindo, o maior engano do diabo, e aí é onde ele engana muito, sabe o que é? Ele aproxima a mentira tão perto da verdade que às vezes os cristãos não sabem distinguir o que é a verdade. A mentira fica tão perto. E a Bíblia diz, uma das afirmações de Jesus, ó, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Amém. Verdade. Ó, o engano está fadado, o engano vai estar fadado a muitos cristãos que não têm conhecimento bíblico.
Então, meus irmãos, uma das armas poderosas do diabo chama-se engano. O diabo vai enganar muitos, trazendo a mentira, trazendo a ideologia, sabe assim, ó, não é bem desse jeito. Verdade. Não tem nada a ver, sabe? Vamos atualizar a Bíblia, vamos mudar o versículo, Verdade. vamos isso, né? Isso pode beber, pode servir a Deus fumando, pode servir a Deus traindo, pode servir a Deus fazendo um monte de coisa. Então assim, olha meus irmãos, uma das afirmações de Jesus, tome cuidado, ninguém vos engane. O engano vai ser uma arma poderosa. Olha meus irmãos, uma arma poderosa do diabo para o fim dos tempos, chama-se engano. E uma arma poderosa da igreja para vencer o engano chama-se aliança. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, é isso mesmo, e é a grande arma do inferno, já relatada, vai ser a mentira, o engano, né? Essa foi, aliás, o diabo é o pai da mentira, né? Pai da mentira. Então ele vai usar de meios para conseguir tirar você, para conseguir distrair você, para conseguir tirar você da presença do Senhor. Então o que acontece? Aqueles que são propensos a ficar distraídos, aqueles que são propensos ao crente morno, aquele que não é muito chegado na oração, aquele que não é muito chegado meus irmãos, vai ter sérios problemas em seguir firme. Nesse texto de Marcos ali, como o Edson já falou no começo ali, meus irmãos, aquilo que Jesus falou, aquele texto, aquela profecia escatológica que Jesus falou ali, na verdade, para todos eles ali, era meio que um absurdo. Porque nessa época, Jerusalém gozava de paz com Roma. Estava sob a proteção de Roma. Verdade. Tanto que Herodes estava ali na fase do acabamento, né, do templo. E era com mármores, ouro. Então era um templo muito imponente. E quando Jesus fala que não vai ficar pedra sobre pedra, aquilo não... Deixou todo mundo espantado. Deixou todo mundo... Por quê? Havia paz. Havia paz. E Jesus falou que seria 70 anos depois, né? Praticamente, né? Jesus falou, deu aquela profecia lá, que não iria ficar pedra sobre pedra. E 70 anos depois, Roma cerca lá por 3 dias, invade e mata em média 600 mil hebreus. Meus irmãos, tudo tem uma grande verdade. E eu estava depois lendo a carta de Pedro, e ele é um dos apóstolos que estava lá no dia, né, que Jesus falou aquilo, ele acompanhou, e ele fala uma coisa que eu acho que é fundamental para mim, para você, para nós seguirmos aqui. Eu sei que há muito conflito sobre, e aqui nós vamos discutir aqui, né, sobre se Jesus virá antes ou depois, né? É bem polêmico. O texto aqui de Marcos vai entender que nós vamos passar pela grande tribulação. Já outros textos nos dão a entender que Jesus virá antes, né? Mas uma coisa é certa, a Bíblia diz lá em Marcos, acho que é 13:25, parece que os dias seriam abreviados. Sim, por causa dos escolhidos. Não importa então se vai ser antes ou depois. Agora, a carta de Pedro, meus irmãos, eu acho que ela é pertinente para mim e para você, se vai ser antes, se vai ser depois, e como que vai ser, se vai ser, as nossas perguntas, as nossas indagações. Ele fala o seguinte, ó, 2 Pedro 3, no verso 11, olha aqui que ele diz, ó, sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? Ó, sabendo que tudo isso vai acontecer, é fato, que tudo vai ser destruído. Então qual é a pergunta? Que tipo de pessoa eu preciso ser? E ele mesmo responde: a vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que Ele venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos, ele vai citando as coisas, mas eu quero dizer, não importa como ou onde, o compromisso meu e seu é de vivermos uma vida que o agrada, Amém. Dedicada a Ele, Amém. Porque isso é o passaporte, está carimbado para irmos
para um lugar que aqui mesmo ele descreve, para um novo céu e uma nova terra. Amém. Então, irmãos, nós estamos falando de alguém que testemunhou e anos depois refletiu sobre aquilo que Jesus disse, aí sim conseguiu fazer um esboço. Amém. Isso é uma verdade, irmãos. Nós vemos que a preocupação, não da maioria da igreja, mas de alguns irmãos e irmãs, diante do que nós temos visto no mundo, né? Eu acho que não houve, né, nos tempos que passaram, na nossa geração, 2 anos, tipo 2019 e 2020, com tanta demonstração de sinais que mostram que nós estamos, assim por se dizer, no princípio das dores. Sinais no céu, na terra, né? Essa enfermidade que tem atingido o planeta inteiro e até agora ninguém sabe quando isso vai acabar, e sobre aquilo que ainda virá, né? Pedro diz: vocês não precisam se preocupar com isso, desde que suas vidas estejam alicerçadas, aliançadas, né, no autor e consumador, em Jesus Cristo. Essa não tem que ser nossa preocupação. Mas eu quero levantar aqui também algo que Jesus ele traz. Ele fala sobre as guerras, né? Ele fala sobre os terremotos. Ele fala que isso seria o princípio das dores, né? Terremotos, guerra, tempestade, aquecimento global, isso tudo seria apenas um pouco do princípio, aquilo que a terra estaria gemendo, né, de dor. Assim como uma mulher quando está no início, né, de dar à luz, aos princípios das dores. Então, na verdade, né? tudo que nós vimos até hoje. Até hoje, desde aquele dia, não se compara ao que está por vir. Ao que está por vir. Não se compara. Quando o anticristo for revelado, sim, que estará no sistema dele, nada. Nada. Eu amo, meu amado, quando o pastor nosso, ele fala isso várias vezes. É algo que me gratifica quando ele fala assim: irmãos, dias melhores virão. E eu não estou corrigindo o nosso pastor. Sim. Não estou corrigindo ele. Mas, de acordo com a palavra de Deus, não vai vir dias melhores. Mas eu tenho entendimento de que quando o pastor diz para nós dias melhores virão, ele está dizendo: persevere, tenha esperança, continue firme, porque você vai ser salvo, você vai continuar ali firme e forte. Esse dia melhor que o pastor fala é isso, porque nós sabemos que daqui por diante a terra, ela vai passar sim por situações piores, calamitosas, terríveis, como nós não vimos. Quer uma prova disso? O Ministério Portas Abertas, se você quiser depois pesquisar no Google, você pode digitar lá Ministério Portas Abertas. É uma ONG não governamental cristã que há anos e muitos anos ela cuida, ela ajuda, ela faz obra de missão e ela faz como se fosse um censo, um recenseamento de como os cristãos estão, a quantidade, né, o número de cristãos e o que tem acontecido no mundo. Então ela lista informações sobre perseguições e sobre morte. Só para vocês terem uma ideia, aquilo que Jesus fala sobre que o evangelho seria pregado a toda a nação, e aí virá o fim. Quando Jesus fala isso, né, esse ministério ele traz um exemplo. Em 2019, 260 milhões de cristãos foram perseguidos. Ou perseguidos em palavras, ou em juízo, ou em ação, ou violentados, ou espancados, e no meio disso, mortos. No mundo inteiro, né? E aí uma questão que nós podemos trazer aqui, quando Jesus diz: após tudo isso, esse evangelho será pregado a todas as nações, né? Quantas pessoas será que ainda no mundo, mais de 7 bilhões de pessoas, ainda não conhecem a Jesus ou nunca ouviram falar de Jesus? Nunca, nem sequer ouviram a menção do nome de Jesus. E eu vi um levantamento, uma pesquisa de um site chamado WH Brasil, em que ele, junto com Portas Abertas, ele traz algo próximo a isso, porque a contagem é muito séria quando eles contam por nações. Eles separaram 50 nações que elas perseguem os cristãos, e mais ou menos chega ao total de quase 2 bilhões para mais de pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus
no planeta Terra. Uma coisa que é para se pensar, já cortando o pastor lá, sei que. Uma coisa que é para se pensar, porque fala que o evangelho vai chegar a todas as etnias. Lá no grego fala etnias, tribos. Mas não está falando especificamente a todas as pessoas. Não. Sei lá, lógico que a gente quando fala do reino, o reino é feito por pessoas, né? Sim. Mas é para se pensar. É para se pensar, será que o evangelho, ele, sei lá, quais os meios e os planos de Deus? Irmãos, como o Renanzinho pregou, Deus tem os meios dele, da soberania dele. A soberania dele. Que a gente aqui toma, falando com base biblicamente e olhando alguns pontos, mas Deus é soberano, ele tem alguns meios que talvez nós não entendamos, né? Verdade. Meus irmãos, olha, quando a gente pega essas recomendações de Jesus aqui, e esse texto aqui de Marcos aqui, a gente encontra lá em Mateus, encontra em Lucas, tem alguns pontos, às vezes um pouco diferentes, né, pelo escritor, mas uma das coisas que eu gostaria aqui de colocar, meus irmãos, todas essas recomendações aqui, na verdade, é uma exortação de Jesus, né? Ele está dizendo que, na verdade, o fim vai chegar. Esse fim chega, ele vai ter um começo. Só que, assim, uma das coisas que nós devemos nos atentar para isso o fim a gente não vai poder impedir, ele vai chegar mesmo. Sim. Só que a ressalta aqui é como ele vai te encontrar. Porque o fim não está no controle nem meu nem seu. Sim. O fim já foi determinado e ele vai chegar. Acontecimentos aqui, não vai ser eu e nem você que vai impedir ou vai mudar alguma coisa. Verdade. O fim vai chegar, vai encontrar a mim, vai encontrar você. Agora, o que nós devemos nos atentar aqui é como vai te encontrar. Como vai te encontrar. Quando chegar essas situações aqui, como é que vai pegar você? Né? Então, assim, as exortações de Jesus aqui, eu estava lendo o texto aqui, Jesus está falando do engano. Tome cuidado para que vocês não sejam enganados. Falsos profetas, virão falsos profetas. Sim. Meus irmãos, quando a gente fala de falsos profetas, a gente está pensando o quê? Não vai chegar alguém aqui dizendo na verdade assim, né? Dizendo assim, né? Eu sou o Cristo. Ele vai usar a palavra, né? Não vai chegar alguém dizendo só, eu sou Jesus Cristo. Não, vai chegar a pessoa usando as palavras, né? E hoje a gente vê muitas pessoas aí, do artifício, como assim, Deus? Cada um escrevendo uma Bíblia. Cada um escrevendo uma Bíblia. Então assim, muitas pessoas se levantarão trazendo um outro evangelho, trazendo um outro entendimento, né? Então aí, guerras que citam aqui, fome, tremores, né? Perseguição, traição. Isso aí, meus irmãos. Agora, como é que isso aí vai pegar você? Assim, a gente tem que atentar muito para isso aí. O Nil leu aqui lá a recomendação de Pedro, né? Para que a gente viva uma vida agradável e dedicada a Deus e dedicada a Ele. E nesse mesmo texto que a gente lê aqui, a qual Jesus está exortando para que a gente tome cuidado com essas coisas, né? E o tema aqui é o que a gente vai esperar, do começo do fim. Então a gente vai esperar o quê? Falso evangelho, a gente vai esperar traição, a gente vai esperar violência, a gente vai esperar fome, a gente vai esperar guerra, a gente vai esperar engano. Só que o que esperam de nós, que aí é o que o mundo espera da gente, o que Deus espera da gente, o que a igreja espera dos seus servos, das pessoas que ali estão. Esperam o quê? Vigilância, discernimento, tome cuidado. Verdade. Então, fique atento, né? Então, vigilância, discernimento para quê? Para você discernir o evangelho, né? Coragem, quando diz lá não tenha medo, coragem, confiança. Então, assim, algumas coisas, meus irmãos, e aí eu quero ressaltar isso aqui. Como é que vai te encontrar? Se hoje fosse o fim, verdade. Se hoje fosse o último dia, terminando a live aqui, Deus, como é que ia te pegar? Verdade.
Sabe por quê, meus irmãos? Aqui nós estamos falando de um fim que vai acontecer, só que, meus irmãos, a gente tem que atentar muito bem. Entre o fim carnal e o fim que está a Bíblia aqui, tem um espaço. Nós não sabemos se estaremos lá. Verdade. O dia de amanhã só pertence a Deus. Verdade. E depois da morte não tem conserto. Então assim, não adianta querer viver achando que, eu vou estar vivo até Jesus voltar, eu vou estar vivo até... A gente não sabe. Então assim, a gente tá tratando de um fim aqui, Edson, Nilson, irmão, de Não um é fim só, aqui, né? Exatamente. Só que assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Verdade. Se você não estiver preparado hoje, amanhã pode ser tarde. A palavra do Senhor fala isso, né? Viva cada dia como se fosse a volta de Jesus. Viva a cada dia como se fosse a volta de Jesus. E quando o pastor levantou sobre a situação de como você vai estar, o que você tem feito para se preparar, né? Como anda a sua fé, como anda a sua obediência, como anda seu temor, a sua leitura na palavra. Sabe por quê? Esses dias eu estava ouvindo um estudo sobre que estamos chegando num tempo em que muitos que já acontecem por causa da apostasia, de se apostatar da fé, sairão das igrejas porque não suportarão os escândalos e não suportarão o terrível dia da grande tribulação, não suportarão passar pela luta severa, A sã doutrina. não suportarão a sã doutrina, Os ouvidos vão virão deixar, coceiras. vão ter comichão nos ouvidos ali, ó, pulguinha no ouvido, querendo ouvir tudo que possa afagar o coração. Se afastarão da verdade e não suportarão quando esse dia chegar. Não suportarão quando esse dia chegar. Nós temos ouvido falar de perseguição aí afora. Tem um monte de irmãos nossos morrendo, sendo mortos aí fora, dia após dia. E o número é grande. Aí você pensa assim: mas eu estou bem. Eu moro no Brasil, é um país laico. A religiosidade aqui, todo mundo tem a sua e cada um respeita a sua e vai tudo bem. Tá, mas e se na hora que isso acabar? Na hora que realmente decidirem falar que não é mais um país laico e colocarem algo que eles querem que você siga, e aí? Será que você vai estar pronto para sofrer pelo nome de Jesus, morrer pelo nome de Jesus, se até lá você continuar vivo? Porque se de repente amanhã você morrer, será que você está pronto para quando Jesus ressuscitar teu corpo, você se encontrar com ele e ele olhar para você e falar: entra, vem ceiar comigo? Será que você está preparado para morrer por isso também? Porque nós estamos realmente em tempos difíceis, em tempos complicados, mas todo aquele que perseverar na palavra, na oração, na fé, no jejum, na obediência, nos princípios da palavra de Deus, este vai conseguir resistir até o fim. Essa semana que passou, eu estava lendo uma notícia da perseguição que tem acontecido lá no México. As pessoas estão tendo que decidir em você ter água para beber em casa e negar o nome de Jesus. Olha isso, que forte. Já pensou? Você quer beber água? Eu quero. Você está com sede? Estou. Então nega o nome de Jesus. Se você não negar o nome de Jesus, você não vai ter água na tua casa. Isso porque é água. Imagina o restante das situações. Então quando Jesus nos coloca isso, e olha o que ele fala no verso 9: estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. É necessário que esse evangelho seja pregado a toda a situação. E isso vai acontecer. Nós temos visto isso acontecendo. Hoje não te perseguem pela sua identidade em Cristo, mas um dia vão me perseguir. Vão perseguir a cada um de nós. Estaremos prontos para realmente, cheios do Espírito Santo, falar aquilo que o Pai concedeu ao Espírito Santo para que possamos falar, porque realmente tememos o nome do Senhor, ou não? Ou nos acovardaremos? Sabe um exemplo que eu lembro disso? Quando Jesus, no capítulo 15 e 16 do livro de Marcos, está lá perante o Sinédrio, que ele havia dito para Pedro,
Nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará. Chegou uma mulher para ele e falou: não, você não estava com eles. Eu não, eu nem conheço ele. Não, você estava lá sim, era você. Não, tá louca, mulher, não sei nem quem é esse homem. E aí, será que no dia que começar a perseguição você vai agir como Pedro antes? Meus irmãos, a questão aqui é justamente isso. Nós não queremos pegar, esmiuçar o texto como se fosse um estudo escatológico, mas a gente quer pegar assim de uma maneira geral, apontar os pontos que sejam claros para nós como isso pode nos afetar e como nós devemos estar para esse dia. E talvez a vinda do Senhor aqui que nós estamos falando seja daqui 70 anos, eu não estou. Mas Ele pode voltar para você amanhã. Verdade. E como você estará? Acho que essa é a grande pergunta. Verdade. Né? Se talvez o Senhor vai voltar para você daqui a 2 dias ou 3 dias, e como vai te encontrar? Meu Deus. Será que vai ser escrito na parede aquele que foi escrito lá para o rei? Mene Tekel Farsi, né? Tekel Farsi. Tekel Farsi. É. E aí? Pesado fosse na balança, ele fosse achado em falta? Então, meus irmãos, o que nós devemos fazer? Como nós devemos agir? É estarmos prontos, vivendo a cada dia como se fosse o último. Vivendo de uma maneira sábia. Vou ler aqui, ó. O Dori. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém. É para esse lugar que nós devemos chegar. Dilza. Vigiai, pois a todo tempo, orando para que possamos escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Amém. Aleluia. Até, cara, Apocalipse 21:4. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Amém. Porquanto a antiga ordem está encerrada. Amém. Meus irmãos, aqui tem Adelaide. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, arrepende-te, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que te virei. É o que nós acabamos de falar aqui. Verdade. Jesus falou que nem o Filho do Homem sabe o dia do fim, mas Ele nos alerta para que sejamos prontos, sempre atentos, para não sermos pegos de surpresa. Verdade. E deixados para trás. Meus irmãos, depois que vier a morte, todas as profecias, aliás, acho que se não me engano são 2 que faltam, mas o restante foram todas cumpridas. Sim. Verdade. Todas já foram cumpridas, né? Falta a vinda do Senhor, né? Verdade. Então as demais, a grande maioria já foram todas feitas. Meus irmãos, no mundo está instaurada uma grande perseguição contra os cristãos. Isso não é divulgado em grande escala porque não há interesse. Não há interesse. Mas na China, pois em vários países os cristãos estão sendo perseguidos, degolados, mortos a fio de espada, e muitas vezes nós estamos aqui, meus irmãos, está se cumprindo um outro versículo também, que é: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Verdade. Meus irmãos, a igreja está caminhando a passos lentos para esse esfriamento espiritual. Olha aqui, as pessoas não têm mais prazer. Quer ver, meus irmãos, falta muita coisa. Muitas vezes não tem paciência mais para ficar lendo um trecho da Bíblia, de acompanhar uma live. As pessoas são inquietas, as pessoas estão... Então, meus irmãos, não é fácil como o Senhor virá. E agora eu sei do modelo de igreja que Ele quer buscar eu e você. Está lá em Efésios, capítulo 5, no verso 26. E aqui é uma referência do texto de esposas e maridos, mas aqui traz um retrato sobre a igreja que Ele quer encontrar eu e você. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água, purificando-a com a sua palavra. Ele fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura, perfeita, sem manchas ou ruga ou qualquer outro defeito. Que Ele nos encontre assim, meus irmãos, que quando Ele vier, Ele nos encontre servindo, adorando, como diz lá na segunda carta de Pedro, capítulo 14, capítulo 3, carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, verso 14. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus.
sem mancha, sem culpa diante dele. Lembre que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com sabedoria de Deus, lhe escreveu a você sobre esse assunto. Meus irmãos, aqui está como um pai. Aqui é um conselho, uma exortação, como pai. Olha aqui, enquanto vocês esperam a vinda dele, faça o possível para estar em paz com Deus, sem mancha, sem culpa. Meus irmãos, e nós vemos uma igreja marcada pela culpa, marcada pelo remorso, né, marcada pelo pecado, e a palavra de Deus é que liberta. Nós precisamos ser essa igreja dedicada a Ele, para que quando Ele vier, meus irmãos, e se tocar a trombeta amanhã, se tocar na quarta, se tocar na quinta, Maranata. Se tocar aqui, enquanto nós estamos aqui, meus irmãos, que todos nós possamos nos encontrar lá em cima, dando glória a Deus e cantando a Ele, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Meus irmãos, olha, é isso aí que a gente tem comentado aqui, não tem como. De que maneira vai nos encontrar? Duas coisas aqui me chamou muita atenção aqui também. Agora aqui eu estou é o mesmo texto, só que agora eu estou aqui em Mateus. Duas coisas aqui muito pertinentes. No versículo 10 diz aqui, nessa época muitos vão abandonar a sua fé. Muitos vão abandonar a sua fé nessa época aqui. Então, se nós já adentramos no começo do fim, é verdade. Uma das coisas, meus irmãos, muitos vão abandonar a fé. Diante da dificuldade, vai abandonar a fé. Diante das tribulações, vai abandonar a fé. Diante das dificuldades, diante das lutas, vai abandonar a fé, meus irmãos. E tem sido verdade nos dias de hoje. Muitas pessoas. Quantas pessoas você conhece que há um tempo atrás estavam firmes com Deus e hoje abandonaram? Estão no mundo. Quantas pessoas? Eu acredito que você conheça muitos. Muitas pessoas que até um tempo atrás eram uma bênção na presença do Senhor. Meu Deus. E hoje simplesmente eles não estão fora do Evangelho, simpatizantes da palavra, gostam às vezes, nossa, é uma maravilha, mas não querem nada com Deus, não querem compromisso com Deus, abandonaram a fé, largaram a fé. E outra coisa aqui, quando no versículo 12 diz aqui, a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. É o que nós temos visto. Então, meus irmãos, olha como a gente tem vivido isso nesses dias. Como o amor da família tem esfriado de uma tal maneira, meus irmãos. O amor entre os irmãos, o amor a Deus, como o amor a Deus. Hoje a gente vê uma frieza tão grande no ser humano, que a mesma frieza que ele tem com as pessoas, ele transmite para Deus. Ele não tem amor pelo próximo, ele não tem amor pela vida, ele não tem amor pela família, ele não tem amor pelos princípios, e também essa mesma pessoa não vai ter amor por Deus. Hoje, meus irmãos, as pessoas, a gente vê algo tão morno, né? Algo tão morno. A gente vê como as pessoas hoje elas transmitem uma frieza. Parece que não tem alegria, não tem prazer. Parece que se faz tudo empurrado, né? Tudo amarrado. E essa frieza, o amor de muitos esfriará. Quando lá em Apocalipse fala que muitos perderam o primeiro amor. Meu Deus. Aonde muitas vezes hoje, né, Edson, Nils, irmãos, como é que está a nossa relação? Como é que está? E uma das coisas, meus irmãos, para que possamos enfrentar o tempo dos fins, sabe o que é? Manter a chama do amor acesa. Amém. Servir a Deus com fervor, sabe? Servir a Deus com prazer, servir a Deus com esse amor intenso. E não com esse morno, né? Você não é nem quente nem frio. Cuidado, morno vai ser vomitado da boca. Aleluia. Olha o que o Dorinho está falando aqui, Infelizmente as igrejas estão sem temor.
e sem reverência para com Deus. Isso nos leva a ver que os sinais estão se cumprindo, pois o Senhor Jesus falou que por se alimentar a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriará, verdade? Exatamente, é. Adelaide, não nos cansemos de perseverar em oração, guardando tudo o que temos aprendido, sendo vigilantes, pois o dia do Senhor não sabemos. É uma verdade mesmo, e eu tenho certeza disso. Mas quanto ao mundo, o que eles esperam de nós? A palavra do Senhor diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, o seguinte: olha o que Paulo disse para eles: porque para mim, tenho que por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós temos visto isso claramente. A criação aqui em tudo, global, geral, tanto humana quanto na sua biodiversidade, você vê a terra gemendo por causa disso. Ela espera com uma expectativa, com fulgor, com grande calor, de que nós, os filhos de Deus, nos manifestemos em amor, em obediência, em temor, para aquela glória que será revelada. Olha só o que Jesus diz para os discípulos no versículo 28 do capítulo 13 de Marcos: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo às portas. E olha só o que ele fala mais, versículo 30: em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A parábola da figueira. Muitos estudiosos, muitos teólogos, eles trazem essa parábola dessa figueira como Israel. Dizem que Israel começou a florescer, sabe quando? Em 1948, quando a ONU declarou Israel como um estado, como uma capital, como uma nação, porque antes não era. Então naquele momento eles começaram a olhar para esse texto, estudando ele, dizendo: ó, a figueira começou a florescer. A figueira começou a florescer. E sabe o que tem acontecido? Em 2020 nós temos a notícia de acordos de paz espalhados aí acontecendo em Israel, com vários países que é ali do Oriente Médio, que fazem parte dos filhos de Abraão ali, ó, de uma família que antigamente estavam separadas, era uma guerra entre elas. Hoje elas estão fazendo acordos de paz, acordos econômicos, acordos aéreos de aviação, para que um avião possa passar para outra nação sem ter problema nenhum, acordos econômicos que vão gerar rendas, e o último acordo final, que é aquele acordo de paz, aquele acordo feito pelo aquele homem que você sabe quem ele é, que o próprio Jesus diz aqui, que é o abominável. Quando ele fizer o último acordo com todas essas nações, se preparem. Jesus aqui faz um alerta para os discípulos: aquele que está em sua casa, no monte, não volte para buscar alguma coisa em casa, fuja, porque ali estará o perigo. E nós estamos próximos dessas coisas. Quando? Não sei, não sabemos. Mas o Jesus, ele fala em sua palavra que olhem para os sinais. Olhem para os sinais. O Filho do Homem não sabe quando vai acontecer, apenas o Pai sabe. Mas olhem para os sinais. Fiquem de olho nos sinais. Olha tudo que tem acontecido.
em todas as formas. Olha o ódio como tem crescido. Hoje em dia, uma pessoa pega um celular, não mais para falar sobre o amor de Cristo, mas se acontece uma violência, um crime, um assassinato, uma briga, tá lá o pessoal com o celular gravando. Não, eu tenho que postar, é legal. Hoje estamos assim. Quando nós falamos que o amor de muitos se esfria, nós estamos vendo isso acontecer. As pessoas não se importam mais em socorrer a outra, mas em ver sim ela caindo cada vez mais. Isso sim também é um sinal do fim. Meu Deus. Estamos nos aproximando disso. Meus irmãos, nós já estamos finalizando. Que dó. Que pena, né? Mas a questão toda sobre o fim e as circunstâncias que ele virá, pois é fato, ele vem, já está determinado, escrito, dia, hora, e só o Pai sabe. Aleluia. Mas é como pastor, como nós falamos aqui, a maneira como vai nos encontrar. Meus irmãos, então, talvez você esteja tentando se acertar, então se acerte, né? Procure se corrigir, procure realmente estar enquadrado nesse versículo de Pedro, ter uma vida que o agrada, estar uma vida dedicada a Ele. Aqui no verso, no 2 Pedro, capítulo 2, verso 17, diz também sobre os temores dos falsos mestres que virão com a arma para nos enganar. É o que nós temos visto aí, meus irmãos. Não é bem assim não, Deus te entende, Deus conhece seu coração, não, pode continuar pecando, isso aí não tem nada a ver não. Então a gente, não é que a gente não vai pecar, lógico nós vamos pecar. O que não posso ter minha vida pautada no erro, meu irmão, pecar de uma maneira deliberada, né? O pecado é aquele pecado premeditado, eu monto um plano para pecá-lo. Então é esses pecados que trarão uma consequência. E eles nos alertam aqui, esses falsos mestres, capítulo 2, verso 17, esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas e com seus desejos impuros e imorais enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem do erro. Aqueles que estão quase acertando, aqueles que estão fracos, esses serão os primeiros a ser enganados. E fala no verso 18, prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Meu Deus. Meus irmãos, é tempo da gente buscar em Deus as ferramentas para sermos a igreja que Ele quer que nós sejamos. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, já vou passar para o pastor, mas, meus irmãos, que essa palavra, olha aqui, não espera acontecer. Não. Nada, desacordo de pai, não sei o quê. Não. Não. Porque o Jesus para você pode voltar amanhã, ou pode voltar daqui a pouco, ou pode voltar agora. Meu Deus! Como Ele vai te encontrar? Como vai me encontrar, né? Meus irmãos, é tempo de nós sermos a igreja de Efésios, uma igreja dedicada, pura, sem ruga, sem manchas, porque essa é a igreja do fim. E essa é a igreja que Ele quer buscar, meus irmãos, e nós somos a última igreja, acredite nisso. Amém. Verdade. Aleluia, meus irmãos. Meus irmãos, nós já estamos caminhando aqui para o fim. É o fim da live. O fim da live. Meu Deus do céu, aleluia, o profeta. Jesus. Profeta Apocalipse aí. Verdade. Meus irmãos, um abração aqui. Roseli Rosa, tá com a gente aí. Amém. Deus abençoe sua vida, hein, Rose? Azazá, Dori aí, o cair do homem eu levantei de Deus. Aleluia. Mas não dá para ficar caindo direto. Verdade. Isso mesmo, Dori. Aleluia. Rosana, um abraço aí, Rosana. O Elcio também, né? Tava no domingo da igreja, Deus abençoe. O Elcio, um abraço, irmão. Isso. Rosana. Adelaide aí, não nos cansemos de perseverar em oração, guardando tudo que temos aprendido. Amém. Sendo vigilantes, pois o dia do Senhor não sabemos. Amém. Isso mesmo. Gente, olha, o importante é como vai nos encontrar. Então, assim, em nome de Jesus, que a cada dia a gente possa estar se corrigindo, a cada dia a gente possa estar servindo a Deus de uma maneira melhor. Retroceder jamais. Não, em nome de Jesus. Mas melhor, tá? Que a cada dia a gente possa ter a consciência
que nós estamos dando o nosso melhor a Deus. Amém. Nosso melhor a Deus, estamos dando o nosso melhor a Deus, com temor, com reverência, com obediência, com tudo aquilo que Deus quer de mim e de você, com esse amor a Deus, esse amor fervoroso, tá? Com a nossa fé, Amém. a nossa fé, né, inabalável no Senhor. Então assim, que a gente possa, meus irmãos, a gente possa realmente se enquadrar em tudo isso daí, né? Jesus. E é isso mesmo, né? O mundo jaz no maligno, não adianta, né? Não adianta que, ó, do mundo aí, desse mundo sistema, não vai vir nada de bom, pode esquecer. É dele, né? O mundo e o sistema já é do diabo. O sistema já pertence a ele. O sistema já pertence a ele, não vai mudar nada, Verdade. né? Mas não é o mundo, é eu e você, como nós iremos estar diante do Senhor. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, pena que o nosso tempo é curto, né? Pena que o nosso tempo é curto, mas glória a Deus aí pelos comentários de vocês e por tudo isso que foi comentado aqui, uma bênção, né? Passar aqui com o Edson aqui para dar. Eu só quero deixar a palavra que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 15, sobre o que o mundo espera de nós. Olha o que Paulo diz para Timóteo, daquilo que o mundo espera de mim e de você. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Isso é que o mundo espera de nós. Que sejamos a cada dia aprovados como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Não se envergonhe do nome de Jesus. Está ali, ó. Bíblia, 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 a única verdade exata. Nada no universo é tão mais verdadeiro do que a palavra, tanto que ela vai permanecer, o restante vai tudo acabar. Ela é a única que vai permanecer. Então, apresente aprovado como obreiro cada dia, na sua casa, na sua família, na rua, no trabalho, em qualquer lugar que você estiver, e não se envergonhe do nome do Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Olha, em nome de Jesus, né? A crise aqui, a igreja somos nós e muitas das vezes não queremos abrir mão de muitas coisas para caminhar para a eternidade, andar em santidade, pequenas e necessárias para irmos para a glória. Eita glória, aleluia! Abençoe, Cris. Maravilha. Gente, olha, domingo no culto, nós oramos lá pela vida do nosso irmão Orígio, ia fazer uma cirurgia hoje. Glória a Deus, meus irmãos, foi uma bênção a cirurgia, ele está em recuperação. Deus abençoe a vida dos irmãos que oraram. A Teca aqui pediu oração, o Dori pediu oração, amém? Olha, em nome de Jesus, O Éder pediu, tá? O Éder pediu oração também, tá? Então assim, vamos orar aqui, né? Orar aqui já finalizando, mas vamos apresentar essas pessoas diante do Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, Senhor. Meu Deus, obrigado a Deus pela vida do nosso irmão Orígio, que o Senhor guardou ele nessa cirurgia, Pai. Obrigado a Deus, porque nós confiamos no Senhor. Pai, a Teca que pediu oração aqui pela vida dessa mulher aqui, Pai, que está enferma, Senhor, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos, Senhor, intervém, traz a cura, a libertação, Senhor. Oh Deus, estende a tua mão poderosa, Pai. Meu Deus, vai visitando a vida da mãe do Dori, Sim, meu Pai. do nosso irmão Dori, Senhor. Meu Deus, faz um milagre na vida dela, meu Pai, traz a recuperação, Senhor. Sim, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, meu Deus, Pai. Pai. Meu Deus, a nossa irmã Patrícia aqui, Senhor, esposa do Nil. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa a vida dela, Senhor. Haja a recuperação no seu tratamento dentário, meu Pai. Abençoa a vida dela, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, vai visitando a vida dos nossos irmãos que estão em dificuldades, ó Deus, que estão atravessando momentos difíceis, Senhor. Meu Pai, abençoa e protege, dá livramento de todo mal, Senhor. Oh Deus, fortalece a fé, meu Pai. É o que eu te peço nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, e que todo plano do inimigo não prevaleça, Pai, para a honra e a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Olha, quinta-feira, nosso culto,
online também. Deus abençoe a vida dos irmãos, tá? A Adelaide estará ministrando quinta-feira, vai estar trazendo uma palavra de Deus. A nossa diaconisa Adelaide estará trazendo uma palavra de Deus na quinta-feira, tá bom? Domingo, pela manhã, nós temos uma reunião com todas as pessoas que têm alguma função na igreja. Então, por favor, quem estiver assistindo a live, não falte. Nós vamos ter um café, tá? Um café abençoado, tá? Nossa irmã Teca está preparando esse café aí. Eita, vai ser uma bênção, tá bom? 9 horas, então não falte. Você que tem alguma função na igreja, não falte. E domingo à noite, 18h30, nosso culto presencial, que vai ser uma bênção. Meus irmãos, nossa ceia, a última ceia do ano, ceia do Senhor, será no segundo domingo de dezembro. Guarde bem essa data. Segundo domingo de dezembro será a nossa ceia, ceia do Senhor. Então guarde bem essa data, que você não falte, amém? Glória a Deus. Ó, um beijo no coração de todos vocês. Fica com Nós Deus. amamos. Uma semana abençoada. Permanecer firme, hein? Em nome de Jesus. de Jesus. Deus abençoe. Tchau.